Olá, mais uma vez aqui, e a gente hoje vai tratar da questão de número 52 do caderno do vestibular 2019 da UFRR. E essa é uma pergunta bem fácil, bem simples, né? O candidato que tivesse algum conhecimento de história do finalzinho da Primeira República não teria nenhum problema em acertá-la. Essa é aquela questão assim que é dada para que o candidato não tire zero nessa questão. E é só uma questão bem simples, muito simples para a gente entender. Getúlio Vargas, ele era candidato à presidência da República pela Aliança Liberal, e essa Aliança Liberal, ela logicamente não vai romper com os compromissos anteriores já efetivados com relação à questão do café. A Aliança Liberal, na verdade, é um conjunto das elites insatisfeitas apenas com não com a política de Washington Luiz, mas com a indicação de Washington Luiz, feita então, ao invés de apoiar um candidato mineiro, ele então, Washington Luiz, vai apoiar um novo candidato paulista em função da sua própria preponderância mesmo, de como ele tinha feito um bom governo, ele achava que poderia indicar o presidente da República. E como as eleições, como vocês sabem, as eleições durante a República Velha, ela era extremamente fraudada, escolhida o candidato pelas elites, era ele que iria ser, então, o presidente da República. Esse texto é mais ou menos uma síntese do que podemos falar sobre os compromissos dessa elite com a elite paulista, que era a detentora do poder econômico. E esse texto da questão 52 explora exatamente isso. Só por exploração eleitoral se poderia dizer que o Dr. Getúlio Vargas, na presidência da República, se desinteressará da política defensora dos preços do café. Com sinceridade que o caracteriza e a convicção de quem não sabe faltar a compromissos, ele já afirmou de modo inequívoco e público que, na execução dessa política, sua atitude coincidirá inteiramente com as diretrizes e com a atuação que a mentalidade paulista, com inteiro acerto, tem ditado aos seus dirigentes. Esse texto é bem interessante porque ele aponta que quem dava a agenda, quem dava as diretrizes econômicas para o café era exatamente a elite paulista produtora de café, que é onde o país, logicamente, tinha a sua maior renda. Lembrando a vocês que praticamente 55% da renda dos impostos e da exportação brasileira dependia exatamente do café. Logicamente, esse texto aponta que o Getúlio, quando candidato à presidência da República pela Aliança Liberal, iria, logicamente, cumprir com o papel que lhe caberia, que não era romper com essa política. Posso adiantar a vocês que a partir da Revolução de 30, chamada Revolução de 30, que de revolução não houve nada, mas a partir da chamada Revolução de 30, o Getúlio continua com a política de defesa do café, ele não rompe com isso, não é? Ele continua exatamente apoiando a elite paulista e continua apontando um dos setores que continuará sendo importante também vai ser a exportação do café. Porém, logicamente vocês têm que entender que o Getúlio vai direcionar a política também para um projeto de industrialização. Nós vamos diversificar a nossa economia, o que a gente chamaria de substituição de importações. Então, o Getúlio Vargas, quando no poder, ele não vai romper inteiramente com esse projeto que aí está, que esse texto aponta exatamente, mas ele vai fazer um novo projeto chamado substituição de importações, dando início a uma presença maior do Estado
na nossa economia do ponto de vista industrial. Então, nessa questão eles apontam o seguinte: com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta o evento internacional que gerou graves crises, graves consequências no Brasil com o fim da política café com leite e a Revolução de 30. Então, exatamente o que eu estava comentando com vocês. O fim da política café com leite, o que foi a política café com leite? Né? Como vocês devem lembrar, a política café com leite era aquela política que implantava um presidente mineiro e um presidente paulista praticamente durante 30 anos da República Brasileira, a chamada República Velha. E com a Revolução de 30, houve uma mudança nesse projeto, tanto que o Getúlio permanece no poder de 30 até 1945. Então, com base no texto e com seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta o evento internacional que gerou graves consequências no Brasil, dando fim à política café com leite e, finalmente, surgimento da Revolução de 1930. Bom, não é o fim da Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial ela termina em 18. E vejam que então está descartada essa possibilidade, já que a Revolução de 30 é em 1930. A ascensão do nazismo na Alemanha também não tem a ver com essa discussão, não é? É uma questão mais interna. E nós vamos para a letra D. O fracasso das Ligas das Nações também não tem nada a ver com essa questão do café e da Revolução de 30, não é? E do fim da política café com leite. E a letra D e a letra E, muito menos, né? A Revolução Bolchevique, que ocorre em 1917, ela não está. Então vejam que essa é uma questão muito simples, muito fácil. E a nossa resposta é, então, a quebra da Bolsa de Nova York, onde essa quebra da Bolsa de Nova York vai impedir que um dos maiores importadores do nosso café, que é os Estados Unidos, vai, então, diminuir com muita intensidade a importação de café, a nossa importação do nosso principal produto, logicamente gerando uma crise que não vai se dar praticamente em 1929, mas nos anos subsequentes, né? 30, 32, nós vamos realmente sentir essa crise da quebra da Bolsa de Nova York, que era um dos nossos maiores importadores de café.